Alô, meus amados, tudo bem? Pastor Brandão, mais um final de semana, mais um estudo. Agora nós queremos ir adiante sobre os dons do Espírito Santo e esse final de semana nós queremos estudar sobre os outros dons, os dons de serviço. Amém? Mas antes eu quero agradecer a Deus pelo Dia dos Pastores, os pastores que estão em todo lugar, no Rio de Janeiro, no Brasil, em outros países. Que Deus possa abençoar o seu dom. Pastor, saiba que o seu azeite é especial, é viçoso e perfumado, vindo de Deus. Que Deus abençoe você, a sua saúde, dê muita inspiração para o seu ministério. Amém? Então nós vamos estudar sobre os outros dons dados pelo Espírito Santo. Na verdade, o verso-chave está lá em 1 Coríntios 12, 11, que diz assim: mas um só é o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E qual é o objetivo então dessa lição, que vai falar sobre os outros dons, que diz assim: ser esclarecido sobre os princípios bíblicos que orientam a ação dos dons da igreja. Você já ouviu alguém dizer assim: só 20% das pessoas da igreja que trabalham, os 80% não sabem o que fazem ou não sabem como fazer, né? Ou ninguém nunca ensinou, ninguém nunca falou como fazer. Então é uma situação das igrejas de forma geral, mas o propósito de Deus é que haja saúde mediante uma distribuição de forma igual destas funções eclesiásticas, né? O apóstolo Paulo ele vai falar em 2 Coríntios 8,13, ele vai falar assim: já não querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que estão necessitados, né? Se você recebeu um investimento, se você tem muita unção, se você trabalha, compartilha com o outro, ajuda os outros, né? Seja mais de que 20% para que a sua igreja tenha saúde, para que a sua igreja seja viçosa, né? Nessas distribuições dos dons, já que o Espírito é o mesmo, ele quer que a gente faça, não é verdade? Então, para isso, através deste estudo, você poderá ajudar sua igreja local, tornando-se um membro saudável, útil e auxiliando os outros a fazerem o mesmo. Eu quero falar sobre o dom de sabedoria. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, verso 8, ele vai nos ajudar, ele vai falar sobre isso e vai dizer assim: para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Espírito de sabedoria é a habilidade de compreender, de transmitir as coisas mais profundas do Espírito Santo. O propósito de Deus sobre a sabedoria vem lá do alto, cheia de misericórdia, imparcial, a qual se traduz em mansidão e também ajuda muito nas obras humanas. É muito importante. O dom de sabedoria se manifesta em 3 circunstâncias específicas. Como é que então o dom de sabedoria ele atua? Como é que se percebe que aqui na igreja tem esse dom de sabedoria, ou esse dom se manifesta aqui na igreja? Como é que acontece isso? Vamos ver? Primeiro, em situações de dificuldade. Irmãos, quando a igreja tem uma situação de dificuldade, Deus dá sabedoria e ali as coisas caminham tranquila, não é isso? Já aconteceu na nossa igreja? Lá na igreja aconteceu já isso. Recentemente aconteceu isso. Segundo, em questões de divisões da igreja. E quando a igreja está lá em discussão, há uma discordância, o apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 6,5, vai dizer que aí então levanta aquela pessoa de sabedoria e dá orientação, e aí então todos ouvem, e aí então o rio da igreja corre tranquila para o mesmo caminho. E terceiro, em atitudes de práticas do dia a dia, né? Isso também é importante. No dia a dia, você tem uma palavra boa, uma palavra certa para certas situações, né? Então, apesar de nem todos os crentes terem este dom,
Deus promete sabedoria abundantemente para cada um dos seus filhos que lhe pedir. Você lembra lá de Tiago 1,5, que vai dizer assim, Tiago ele vai falar de uma forma muito interessante, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Olha, é só buscar a Deus com respeito a isso, não é isso? Então nós falamos sobre esse dom de sabedoria que é necessário na igreja, e aí diz que no mesmo texto, Deus dá o dom de sabedoria, o mesmo Espírito dá para outro espírito de conhecimento, está lá em 1 Coríntios 12:8. O David Corfield diz que aquele que recebeu a palavra do conhecimento é alguém que tem informações dadas por Deus para situações específicas que de outra forma não seriam conhecidas. Este dom é conhecido, concedido num contexto de intimidade com Deus, que guarda todos os tesouros do conhecimento. Irmãos, você pode ver isso lá em Salmos 25, verso 14, e Colossenses 2:3, que vai falar sobre sabedorias que vem dos altos, que vem de Deus, que faz realmente diferença nos nossos dias. Esse parece ser o principal dos mestres. Bom, aquele que gosta de ensinar, ele tem esse entendimento, ele sabe falar de forma que envolve a compreensão e a transmissão do conhecimento da palavra de Deus. E pode ser desenvolvido sempre mediante ajuda divina, seja pelo estudo ou diretamente por iluminação. Olha, iluminação é do Senhor. 1 Coríntios 2:13 vai falar sobre a iluminação do Senhor, que faz para que a gente possa entender as coisas. O dom de sabedoria se manifesta, esse dom de conhecimento, ele se manifesta na igreja junto com o Espírito de sabedoria. Muito legal o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, ele é muito interessante. Agora nós vamos falar sobre o dom da fé. 1 Coríntios 12:9 vai dizer assim: para uma pessoa, para uma pessoa ele dá o dom da fé, e para outra o poder de cura. E o poder da fé, como é que é isso? Embora a fé salvadora, aquela que nos torna justos, seja também um dom de Deus, o dom da fé refere-se a uma fé miraculosa, que parece vir sobre alguns servos de Deus em tempos de crise e oportunidades difíceis, que aí triunfa sobre tudo, a pessoa vence as dificuldades, aquele que resiste, aquele que tem uma experiência poderosa, sobrenatural. Você vai lembrar isso quando Jesus falou ali com os discípulos, Marcos 11:22, olha, se você tiver fé, olha, você pode transportar esse monte de um lado para o outro. Então vai ser aquela fé aqueles heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, de 4-38, vai falar aqueles homens que venceram com fé e ali trabalharam em cima disso. Então está falando de uma fé diferenciada. Você tem essa fé diferenciada, você é aquela fé que resiste, que vence as dificuldades, tempestades, que você não desiste nunca, não vira para trás, não dá passo para trás, não vira as costas. Não, eu vou ficar nessa posição até vencer. Então essa fé é importante. Então, eu lembro de um homem que ele só saía, um diácono. O princípio, como era interessante aquele homem, olha, eu só dessa igreja, eu só vou para um outro ministério quando essa igreja florescer. Então a igreja florescia, ele abria outra igreja. A igreja florescia, ele abria outra igreja. Olha, homem de fé. É assim que Deus está precisando de gente na igreja, amém? Se a igreja está com dificuldade, tem alguma dificuldade, fica ali até florescer, até que ela ali volte a dar frutos novamente, amém? E o dom de discernimento está em 1 Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo vai falar também sobre uns recebem do Espírito poder para fazer milagres, outros recebem o dom de discernimento, quer dizer, o dom para anunciar as mensagens de Deus. Você também tem essa sensibilidade de compreender e de passar para as pessoas a mensagem de Deus. Este dom capacita o crente a perceber e distinguir entre espíritos bons, anjos, o Espírito Santo, e os espíritos maus, os demônios, e também de espírito humano. No Novo Testamento, vemos
seguir essas aplicações quando? Identificação de espíritos demoníacos disfarçados. Às vezes, isso aí não é de Deus, não. Em Atos 16 vai falar sobre isso, né? Identificação dos verdadeiros profetas. Quando fala de Deus, assim diz o Senhor. Será que fala realmente assim diz o Senhor? E exemplos de falsas doutrinas, como está lá em 1 João 4, de 1 a 6. E o exemplo do próprio Jesus Cristo, né? João 2, 25, João 3, que Jesus vai falar ali que se não nascer, se não nascer do Espírito, né? Se não nascer do Espírito, nascer da água e nascer do Espírito, né? Então tem que nascer de Deus, nascer do Espírito, nascer de novo, uma nova pessoa, não é isso? Quando falou ali para Nicodemos. E também vai falar sobre isso, esse exemplo também, quando lá atrás fala que a gente tem que ter o discernimento de espírito para conservar o altar do Senhor. E isso é muito importante, as coisas que estão aí, se fala no altar do Senhor, o que se pratica no altar do Senhor, a gente tem que ter essa preocupação, não é verdade? Lembra lá de Levítico 10:1, quando foi colocado fogo estranho lá no altar? Irmãos, essa é a palavra para essa semana. Na semana que vem nós vamos continuar falando sobre o dom de ministério, o dom de governo, o dom de exortação. Nós vamos continuar essa lição, tá bom? Olha, que Deus abençoe você, bom final de semana, bom estudo, que Deus abençoe vocês. E pastores, que Deus abençoe vocês pelo dia de vocês, viu? Graça e paz, em nome de Jesus.